Estamos ao vivo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Projeto Cultural Sopaporiqui, na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou Eliane Marques, poeta, editora responsável pela Escola de Poesia, curadora do Sopaporiqui. É com grande alegria que eu chamo os nomes de Auristela Mello, Ana dos Santos, Miriam Alves e Richard Serraria. Eu vou pedir que cada uma das nossas convidadas, que são as vozes do audiobook, se apresente como gostaria de ser apresentada. Ok? Podemos começar contigo, Auristela. Auristela Mello. Pode ser, Miriam. Meu nome é Auristela Mello, tenho 48 anos, sou filha carnal de Walter Calixto Ferreira, mestre Borel. E todo o conhecimento que eu tenho dentro do que se pode chamar de cultura afro, eu adquiri com o meu pai. E ele é a minha referência. E para mim hoje é uma honra muito grande poder fazer parte desse trabalho. Saber que eu posso estar contribuindo para amanhã, dentro dessa nossa cultura que é vasta, que é grande e que tem muita coisa bacana, bonita e educacional para passar. Muito obrigada, Auristela Mello. Pessoal, a Auristela faz a voz para o Machado de Xangô no audiolivro Sopaporiqui. Obrigada, Auristela. Miriam Alves. Eu que agradeço. Grande, enorme Miriam Alves. Enorme de 1,5 m. Mas a questão não é o tamanho físico, é outro tamanho, é outra coisa. O papo aqui é outro, Miriam. Bom, escritora, costumo dizer que sou escritora, uma das militantes da escrita do movimento de literatura negra brasileira. Né? Tenho 6 livros individuais publicados e está saindo o 7º aí, que está parecendo conta de mentiroso, uma hora sai, tá? Que é o meu livro de contos, Juntar Pedaços. Tenho 2 romances, o Maréia, que lancei em 2019, Bará, que foi o que eu lancei em 2015, e estou fazendo esses 2, Bará e Maréia, fazem parte de um trabalho que eu me propus a fazer, um projeto de 6 anos, né? Já foram 3, eu só tenho mais 3 anos de fazer. Não vou morrer, não, é que é projeto mesmo de fazer. Era fazer como são 5 livros, era fazer um livro por ano, né? E eu, esse ano, mas como vai entrando mais coisas, esse ano fiz o livro de conto e não fiz, e o romance já está no 3º capítulo, ficou por aí para o ano que vem. E é isso, eu sou sexagenária, mas já estou saindo da casa do sexagenário, que eu estou com 68, e eu estou entrando naquela casa que você 70, 70, 70 e senta. Boa noite. Obrigada pelo convite, foi um prazer trabalhar nesse áudio, desse livro. E um prazer e um desafio dos grandes. Certo, Miriam. Vamos falar mais sobre esse desafio depois. A Miriam Alves divide com a Ana Lira a voz do Bará no audiobook Sopaporiqui. Ana dos Santos. Tudo bem, Ana? Oi, Eliane. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Auristela. Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Boa tarde a todos presentes aqui na live. Peço licença também para todas as nações e reinados aqui. E, bom, eu sou Ana dos Santos, sou poetisa, sou professora de literatura, atualmente
faço mestrado em estudos literários. Agora, em 2020, eu lancei meu terceiro livro de poemas, Pequenos Grandes Lábios Negros, pela editora Venas Abertas, de Minas Gerais. Conheço o Richard aí há algumas décadas. Quando eu entrei no curso de letras, ele estava saindo, nós tivemos algumas vivências que eu estava recordando hoje, né, Richard? Nós fizemos 2 saraus lá no Solário do Instituto de Letras, um para Cecília Meirelles e outro para Carlos Drummond de Andrade, com a nossa releitura, né? Nós éramos um grupo assim que se encontrava para filosofar lá atrás do RU, no anfiteatro grego, né? Inclusive, lá nós falávamos muito mais sobre poesia, né, do que nas próprias aulas do curso, enfim. Eu já escrevia, acho que Richard já rabiscava alguma coisa. Começou ali, né, o Bataclan FC, os outros componentes, né, Rodrigo também, que era da Letras. E a gente acabou, né, indo cada um para um caminho diferente, mas sempre voltados para o Sopapo. O Sopapo nos uniu, né? Porque eu entrei para o coletivo de poesia negra Sopapo Poético e o Richard no Quilombo do Sopapo, né? Com o seu trabalho com o tambor Sopapo. E agora nos reencontramos. Richard foi dar uma aula, então, sobre a tamboralitura, né? Sobre a relação da presença do sopapo na cultura negro-gaúcha. E nós tivemos, então, essa chance de nos reaproximarmos e já fizemos aí algumas parcerias. E estou muito feliz com o convite, agradecer. Foi uma experiência mística, bem dizer, com todo o meu respeito à nação Ijexá, de Richard. Enfim, é um ano de Xangô também. Eu sou filha, né, desse rei e estou muito honrada de estar aqui com você. Obrigada. A Ana dos Santos, pessoal, ela empresta a voz para Xangô no audiobook Sopaporiqui. Richard, fala aí, meu velho. Pois é, poesia na roda aí, né? Quem chegou é bem chegado, uma alegria gigantesca, alegria do tamanho do Sopapo. O pessoal tem ideia de que é bem grande, né? Tá assim, conversando sobre o Sopaporiqui, tá aqui com escritoras negras contemporâneas, as quais eu admiro, né? A Eliane Marques, a Ana dos Santos, também a Miriam Alves, né? Essas já a Miriam, a nossa griot também, no sentido de trabalhar com essa literatura já com mais de estrada, né? E também com a Auristela aqui, família Borel, família Leoni, né? Junto com a Nathalie, também com a Sabrina. Né? Muito feliz obrigado. de estar reunido. Muito feliz mesmo de a gente estar aqui, como a Ana falou, né? A poesia que nos aproxima, o Sopapo que chama as pessoas para a roda de tambor, né? E que para nós, no estado do Rio Grande do Sul, o Sopapo realmente tem uma importância muito grande, porque ele atesta a presença negra, e é muito legal a gente também poder desfrutar desse espaço proporcionado pelo Sopapo, que é um espaço de convivência, a roda de tambores, também como um espaço de epistemologias, saberes e conhecimentos que estão aí na roda de tambores. Sopaporiqui é essa roda hoje é virtual, é a Escola de Poesia na Feira de Porto Alegre. Tamo junto e vamos arriba. É isso aí, vamos que vamos. O que eu gostaria que essa live destacasse hoje é justamente essa relação. Por exemplo, quando a Auristela recebeu o Oriqui, o neo-Oriqui, ou a Ana recebeu o seu neo-Oriqui, ou a Miriam recebeu o seu neo-Oriqui, cada uma teve algum tipo de primeira reação com se defrontar com esse texto,
e depois vocês ficaram batendo bola com o Richard, gravando, mandando, e o Richard diz uma coisa, diz outra. Eu quero saber como é que foi essa relação para vocês, como é que foi essa relação com o Richard. Primeiro, como receberam o texto, como foi a leitura, se houve algum impacto positivo ou negativo, ou se houve uma indiferença, e depois como é que se estabeleceu a relação com o Richard. Daí cada uma vai trocar uma ideia também com o Richard, né? Como cada uma viu essa relação. Começamos contigo, Auristela. Como é que foi essa tua experiência? Como é que foi essa tua experiência com o Machado de Xangô? Bom, na verdade, quando eu recebi o convite do Richard, eu, em primeira mão, fiquei assustada, porque eu acreditei que eu não conseguiria cumprir com supremacia essa missão, tá? Mas vamos lá, somos mulheres negras empoderadas, e se somos negras empoderadas, tudo conseguimos e podemos. Então, assim, não posso dizer não para um irmão e nem para uma verdade, porque, na verdade, Supaporiqui é a minha verdade. Como eu disse antes, meu pai, Mestre Borel, era filho de Xangô, nato. Então, eu convivi muito com essa realidade. E dar voz ao Supapo, que é o que vem puxando isso, esse carro lindo, que vem, como é que eu vou dizer para vocês, gurias? Que vem mastigando e, ao mesmo tempo, mastigando e dando pronto toda essa poesia, que é o Supapo. Que, na verdade, se eu estiver errada, o Richard Serraria pode me corrigir, o Supapo é um dos tambores percursores da nossa cultura afro dentro do Rio Grande do Sul. Então, me colocar na posição do Supapo e dar voz a isso, gente, é uma emoção por demais. É uma honra muito grande, e é como se eu realmente fosse um pedacinho desse Supapo. É como se eu fosse o corpo desse Supapo. É como se eu fosse um Supapo. Que no final de tudo eu acabei me tornando esse Supapo. Foi difícil, tive que ler várias vezes, tínhamos palavras bem difíceis, mas que eu consegui, com as dicas do Richard, colocar, eu acredito, que tudo no seu devido lugar. E dito por ele que eu consegui dar voz a isso e verdade. Então, se eu conseguir isso, se eu conseguir passar essa verdade para ele e para todos que ouviram esse audiobook, o que dizer? Não tenho o que dizer, gente. É agradecer e dizer que ficou lindo. Ficou lindo. O Richard me conhece, sabe que eu sou um pouco modesta, assim. Tenho medo de me autoelogiar, não gosto. Mas, baseado no que ele me mandou, no resultado de tudo, no final, eu me ouvindo, não era eu falando, e sim o Supapo. É mais ou menos isso. Belíssimo o que tu disseste agora, Auristela. Eu até gravei e vou utilizar num poema meu, porque isso de Supaporiqui é a minha verdade, eu sou o corpo do Supapo. Nossa! Tu não precisa te elogiar, deixa que nós te elogiamos, está lindo, maravilhoso. Então, a Auristela falou de uma reação inicial de susto. O que tu pode dizer para trocar uma bola bater uma bola com a Auristela sobre isso, Richard? Olha, a Auristela, a gente tem uma convivência assim, a partir do Pingo e também a partir do Mestre Borel, né? Eu cheguei a conhecer o Borel também, cheguei a participar de eventos junto com ele, né? Com o Pingo e algumas vezes até a Auristela junto também. E o que me vem à cabeça, assim, da Auristela falando nesse momento,
uma forma também que eu tenho aprendido junto com a família Borel, junto com a minha vivência, né, nos terreiros, assim, no próprio terreiro da Cecília, lá no terreiro do Pai Juruna também, em Belém Novo, de pensar também na presença do supapo junto com o batuque. A gente não tem registro de supapo dentro do batuque ao longo do século XX. E eu lembro, em 2016, a gente fez um evento lá na Restim, na Rua Clara Nunes, onde foi a casa do mestre Borel, onde a Auristela segue morando hoje. A gente fez um evento lá, do Alabeoni, num determinado momento, e depois a gente ficou, ao longo da noite, conversando, e eu perguntando para a Estela como é que ela via essa relação do supapo dentro do batuque. Se ela achava que era possível, em algum momento, se praticar o batuque num espaço ritualístico, que não é o que o Alabeoni faz, porque o Alabeoni tem uma dimensão estética, se seria possível o supapo estar presente dentro do batuque. E eu lembro que a Auristela disse assim, não, eu acho que não. Eu acho que o supapo tem o lugar dele e o batuque tem o seu lugar. E aí eu lembro que em 2018 a gente fez o Berço do Batuque, um projeto junto, Alabeoni, com a Auristela e junto com todo o acervo do mestre Borel. Foi uma vivência muito rica a gente contar com a Auristela cantando e principalmente no estúdio. A Auristela griou, a Auristela ensinando coisas até para o Pingo. O Pingo chama que a Auristela é a biblioteca. Quando tem alguma dúvida, o Pingo diz assim, fala com a nega lá, com a Auristela, que a nega é a biblioteca. E aí, bom, para ter uma ideia do que é a Auristela dentro do universo, da família Borel. E aí eu lembro que em 2019, no ano passado, início desse ano passado, a gente encontrou a Auristela, eu chamei ela novamente para um projeto lá no Quilombo do Supapo, que é o Pedagogia do Supapo. A Auristela deu uma dança, deu uma oficina de dança dos orixás, do batuque. E dentro do projeto Pedagogia do Supapo, vai fazendo a coordenação. E aí eu lembro que a Auristela disse assim, olha, o ano que vem, que seria 2020, eu vou fazer uma ação lá em casa, no meu terreiro, eu quero que tenha supapo no batuque. Então, isso para mim também foi uma coisa muito significativa assim, de pensar também nessa tradição, que é um elemento o qual todos nós nutrimos e bebemos, mas principalmente nessa ideia construída também, no sentido de a Auristela entender do modo dela a possibilidade e a potencialidade de ter o supapo dialogando também com o Ilu, com a G, com um ritual de batuque de nação, e que eu achei muito legal isso também, que me ensinou isso, assim, que a tradição ela pode ser, ela é um elemento vivo, a cultura é um elemento vivo, e sendo o supapo um tambor que tem uma significação para o povo negro no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse entendimento também da possibilidade e da potencialidade de ele estar dentro de um espaço ritualístico, eu acho uma coisa interessante de pensar. Não temos a menor pretensão de dizer que esse é o modo correto de fazer o batuque, mas especificamente na vida da Auristela, na vida do Pingo, na vida do Alabeoni, na vida do Serria, enfim, essas coisas passam a conviver harmonicamente. Batuque, supapo, diálogos entre os tambores negros representativos da cultura espiritual do estado do Rio Grande do Sul. Ótimo. Eu gostaria de perguntar para a Auristela, já fiquei com essa dúvida, que concepção informava esse primeiro, não sei se eu posso chamar de pensamento, de, por exemplo, o sopapo não poder compor, por exemplo, o batuque, por que não? E depois tu mudas de ideia, como é que foi essa transformação? Mas fica com essa pergunta, que depois eu vou voltar para ti para seguir nesse papo. E aí, Miriam Alves, voz Sopapo Bará, junto com Ana Lira.
Nos conta dessa tua experiência com o texto inicialmente. A Auristela falou em susto, e tu, sabe nos dizer de alguma reação tua inicial com o texto? Essa foi a minha reação, aonde eu me meti. Eu peguei o texto e eu falei, Senhor, que Brasil maluco que eu vivo, gente, eu sou negra, eles são negros, está falando da cultura negra, uma coisa que eu não entendo, não sei do que está falando aqui. E o que é supapo, sabe? Uma realidade completamente diferente da minha. Eu sou de terreiro, minha avó era benzedeira, era cabocla benzedeira, meu pai ogã, e eu não sei do que esse cara está falando aqui, né, sabe? E quer que eu leia uma coisa que eu não compreendo. Essa foi o meu primeiro susto. Mas como assim? Desafio é desafio. Eu falei que ia fazer, filho. Então, vou ver. Aí eu costumo, quando estou com muito problema, eu deito, né? Com problema de texto, problema de entendimento. Peguei, deitei, pensando nas palavras que estavam ali. E a primeira coisa que eu pensei foi assim: não são palavras são sons. Não se apegue às palavras, se apegue ao som que ela está te transmitindo. Aí peguei e comecei a ler, e eu gravei para mim, gravei várias vezes, aqui na câmera mesmo. Como é que era esse som? E eu ouvi esse som, e aí eu entendi o que o som estava falando, o que o som estava falando. Foi um grande desafio. Depois, na conversa com o Richard, aí eu fui perguntar minhas dúvidas, né? O que era sopapo, que tamanho que era o tambor, se é parecido com o tambor de Minas, que lá no Maranhão tem uns tambores imensos também, que toca o samba de crioulas, se tinha alguma relação com isso. Aí ele me explicou, né? E eu agradeço a explicação, porque eu gosto de sair dos projetos que eu entro assim, enriquecida de cultura, de palavras e de pessoas, sabe? Então, aí com as explicações dele, eu demorei um tempo para mandar, eu já saí do prazo, né, para mandar, eu disse, estou mandando, porque eu gravei várias vezes. Eu gravei várias vezes, ouvi várias vezes, e gravei com a força do som daquelas palavras, eu gravei com várias possibilidades. E eu sou uma pessoa que gosta de declamar com veemência, né? Com sim, tal, eu declamei assim, não gostei. Falei, não é isso. É algo mais outra coisa. Aí eu tentei a outra coisa. Falei, tá muito docinho também, não é aí. Fui deitar, vamos ouvir o tambor de novo. Aí eu falei, aí eu achei que eu tinha conseguido, dos 10 que eu gravei, eu mandei o que eu achei que eu tinha conseguido entender para mim e conseguir transmitir o que o som daquelas palavras estavam dizendo, que aquele diálogo, que é um diálogo, estava dizendo, né? E quando vocês me mandaram o trabalho final, eu tive assim uma surpresa boa de ver que ele foi colocado no diálogo e era como eu estava entendendo aquela poesia, aquele poema sonoro, a sonoridade daquilo. É muito bonito, é muito bonito. Aí eu falei, não, isso é muito bonito, né? Aí eu acho que eu consegui fazer. Eu falei, vê se eu consegui fazer, porque foi um desafio grande. Numa linguagem que eu não estou acostumada, né? Mas acho que valeu porque eu me senti bem quando eu terminei, sabe? Eu falei, não, consegui esse daqui.
Eu fiz várias vezes, né? Tá bom, fiz até com uma linha erótica, sapoporiqui. Falei, isso não vai rolar. Aí, assim, aí não vai rolar, não é isso. Pode ser, mas não é. Pode até ser, mas não é isso. Aí, no meio termo, eu consegui. E agradeço, que eu disse, foi um grande desafio, foi um grande susto. Eu fiquei na linha da desistência várias vezes, né? Mas eu não sou mulher de fugir da raia, não. Mas encarei e acho que deu certo. Eu gostei do resultado do diálogo com a Ana Lira. As nossas vozes ficaram conversando, foi muito legal. A mixagem aí foi feita, foi muito legal. Muito obrigado, viu, Richard? A bola está contigo, então, Richard. A Auristela traz a palavra susto, a Miriam Alves, desafio. O que tu pode trocar com a Miriam relativamente a isso tudo que ela disse, Richard? Olha, o desafio, eu acho que é uma bela definição, né, para esse adentrar, né, no universo do Supapuriqui. Eu acho que a gente teve também um processo de entendimento também, né, quando a gente faz essa transposição, eu acho que de uma poesia que eu imaginei uma poesia oral, exatamente como a Miriam acabou sentindo também, né, pela fonética, pelo som, que a fonética por si só já possa ser uma fonte geradora de sentidos. A gente trabalha muito nessa ideia também de uma poesia, pelo menos somos construídos dessa historiografia literária eurocêntrica, que prioriza muitas vezes essa área do intelecto, da construção de significados que se dá a partir dessa questão semântica, né? O que a poesia está dizendo? O que eu entendi? E eu acho que o Papuriqui ele tem essa pretensão de trabalhar nessa camada também da fonética, da fonologia, da sonoridade do boca à orelha. Então, esse desafio também foi para nós, porque também, no primeiro momento, quando começaram, acho que eu já mencionei isso antes, quando eu comecei a receber as primeiras vozes, né, das mulheres que começaram a mandar, né, comecei a ver a arbitrariedade que tinha no jogo poético, a ponto das pessoas lerem de modos diferentes daqueles que eu tinha imaginado. Mas o modo que eu imaginei, ele não tem importância nenhuma a partir do momento que ele está no papel e que a recepção, a leitura, a pessoa que faz a leitura que é o mais importante, a partir do momento que está materializado no papel. Então, eu comecei a ver essa arbitrariedade, essa liberdade como algo positivo. A palavra cânhamo, daqui a pouco ela vinha lida como canhamo. E aí eu vi, bom, que legal, também pode ser canhamo. Entende? Por que eu acho que é cânhamo? Entende? Mas se canhamo, talvez na ritmação que ela veio, junto com os tambores, talvez pudesse ela estar ali também por uma questão de prosódia, do modo como a acentuação do tambor vinha. E eu achei legal, porque há estudos também que falam que a prosódia, nos cantos populares das congadas no Brasil, é uma herança africana à poética cancional brasileira, roda de capoeira, congadas que no Rio Grande do Sul tem o nome de maçambique, quicumbi, ensaio de pagamento de promessa, os bissungos em Minas Gerais. Essa família dos tambores também começou a trazer aí outros modos de percepção. Eu acho que o desafio que a Miriam fala, eu acho que assim, é uma boa síntese, né, desse procedimento adentrar no Supapuriqui, pensando assim, bom, mais do que o que eu entendo, o leitor, né, ou o que eu pretendia, né, eu pretendia fazer algo que estivesse aberto aí, né, a múltiplas interpretações, enfim, e que nisso houvesse várias camadas de leitura. E, obviamente, que uma das principais camadas, né, a que brota mais, eu acho que é essa questão da fonética, né, do trava-língua, do
do trocadilho da palavra que é uma palavra, né? E também com uma, como é que eu vou dizer assim, uma liberdade gigantesca, anárquica até, né? Na questão da sintaxe e também da origem, da etimologia dessas palavras, né? Porque daqui a um pouco tem, no poema mesmo esse que a Miriam está falando, lá no meio aparece uma palavra em alemão, né? Negertanz, que é a dança de negros, a aquarela que mostra um sopapo em 1853, ou seja, está ali a língua portuguesa, está ali algo do espanholismo, está ali uma palavra em alemão, e isso tu vai misturando com citações, referências. Olha, eu acho que é uma viagem esse livro, e é uma viagem prazerosa, desafiadora, assustadora também, para pegar os adjetivos aí, ou substantivos que estão sendo associados. Eu tenho gostado bastante, eu acho que as pessoas que estão lendo estão vendo também como um material potente, em termos de crítica, também um material lúdico, que dá para brincar, dá para inventar sentido, dá para falar em voz alta e também ali começar a achar relações. É desafiador, sim. Talvez eu pudesse destacar 3 palavras nessa relação que se estabeleceu entre o Richard como autor dos neo-oriquis e, por exemplo, a Auristela e a Miriam como vozes desse sopapo bará, vozes do Machado de Xangô, que é a palavra autorização e liberdade, né? Tanto a Miriam quanto a Auristela se autorizaram a ler como elas quiseram e puderam ler, e tiveram essa liberdade de gravar, assim como elas puderam fazer essa leitura, né? Ter essa liberdade de poder ler cânhamo ou canhamo, e sustentar isso. E o Richard de abrir mão de um pretenso controle sobre a sua produção. Não, eu escrevi cânhamo, não canhamo. Quer dizer, então, é essa relação, né, flexível entre as duas partes, me parece que foi fundamental na produção do Sopaporiqui. Ana dos Santos, sim. Ana, o que tu tem a dizer sobre Sopapo Xangô? Foi esse o teu neo-oriqui, não é? Sopapo Xangô. Isso. Então, eu recebi o convite do Richard para compor o audiobook como um presente mesmo, um presente da ancestralidade. Um convite que eu jamais recusaria, né, pela nossa parceria, e também porque eu venho, então, pesquisando cultura negra, literatura negra. A primeira proposta que ele me fez foi para escolher o orixá do panteão, e de novo é um presente essa possibilidade da escolha, né? E como eu já falei aqui na minha apresentação, escolhi meu rei de cabeça, que é Xangô. Não conhecia a nação de Richard, pedi para ele, foi a primeira pergunta, né, que eu fiz para ele, Xangô de qual cosmovisão, né, afrodiaspórica? Porque nós temos uma infinidade aqui no Brasil, e aí ele me falou, então, da nação dele, né? Eu sou do Bandaime, que é a união da Umbanda com o Santo Daime, foi onde eu, então, conheci a espiritualidade africana, que é uma coisa, né? Já o trabalho poético dos oriquis não é exatamente a religião, mas como eu sou uma mulher de axé, eu, né, logo travei esse diálogo com Richard, justamente por isso, né, pela infinidade de mitos que nós temos com os nossos orixás. Depois, a própria proposta da leitura do poema que ele disse, né, você lê aí várias vezes, né, tenta achar aí ao ritmo do poema, né, e grava sem o acompanhamento musical, primeiro só a voz,
E acho que isso também vem de encontro com o que a Miriam falou, né? No momento, então, que eu pude, então, estar em silêncio aqui em casa e escutar primeiro a minha voz lendo o poema, e aí o poema vai, então, se revelando, né? Como a Auristela falou também, com palavras que eu desconhecia, com palavras que eu reconhecia, e ao escutar a minha própria voz lendo o poema diversas vezes, né, o ritmo dele, então, foi se apresentando. O meu ritmo, né, o meu tambor interno foi compondo esse ritmo para a minha interpretação do Neo-Eric do Richard. Eu já tinha lido os Oriquis de Oliveira Silveira e de Antônio Risério. E comparando com o Sopapo Oriqui do Richard, né, tem toda uma contemporaneidade que depois que eu me senti pronta para gravar, então, eu sentei com o Richard e comecei, tá, então agora tu me explica aqui, né, essas palavras. Primeiro, me preocupei um pouco com a pronúncia correta, mas à medida que ele ia dizendo, então, os significados das palavras, eu pensei, tá, na hora que eu gravar, vai sair né, com aquela escolha que a gente faz ali, com a nossa entonação, com a nossa interpretação. E é muito bonito o Sopapo Xangô, o poema Sopapo Xangô, está aqui na página 28, né, do livro. Aliás, eu quero parabenizar a Escola de Poesia e toda a equipe, né, por essa belezura que ficou esse trabalho. As artistas, né, que fizeram os desenhos e toda a apresentação do livro. E à medida, então, que eu fui perguntando para o Richard, né, o que significavam as palavras, eu também fui aprendendo, né, algo que eu já tinha tido a possibilidade de estudar com a professora Lilian Ramos, que é a cultura do tambor no sul, né, do Brasil, a presença do tambor africano, não só no Rio Grande do Sul, mas na Argentina e nos países aqui hermanos. E esse poema em especial é a chegada, né, do tambor aqui e a passagem dele por diversos momentos históricos da cultura negra do Rio Grande do Sul. É muito bonito quando a gente reconhece ali alguns territórios negros, né, por onde o Sopapo esteve presente, e ao mesmo tempo eu falando dessa contemporaneidade, né, do Richard, porque daí ele vai trazer pessoas, algumas que eu conhecia, outras não, como a cantora, né, a Zilá Machado, né, ele me fala então que Zilá gravou disco, né, com a presença do Sopapo, a relação com o Sopapo, a própria escola praiana, a escola de samba praiana, né, que foi a primeira, então, que trouxe o Sopapo para o carnaval, né, e isso também Richard já tinha nos ensinado na aula dele, né, quando o Giba Giba, então, né, mestre do Sopapo, leva o Sopapo, né, das charqueadas de Pelotas para a capital, de uma escola de samba praiana. Então, de novo, digo que é um presente, né, da ancestralidade. Gosto muito quando o Richard usa aqui muitas gírias, né, que são de origem africana também. A gente não sabe, depois a gente vai ver. E aí, depois eu comecei a gravação, como o Miriam falou também, fui buscando, né, gosto de também dizer meus poemas com bastante veemência. Tentei assim, não colou, não tentei nada erótico, acho que no momento que eu trabalhei com esse poema, até falei para Richard falou algo de, pensei em tal Iabá, porque tu escreve poemas eróticos, mas dessa vez eu fui convocada pelo meu pai mesmo, eu queria algo masculino, e eu gosto disso, né?
de trabalhar com o masculino em mim. E aí decidi, então, que eu tinha que fazer alguma gravação com o espírito quilombola que tem aqui nesse poema, que é um espírito de revolta, de desobediência, de insurreição, né, eles chamam o sopapo de tramposo. Eu adoro esse adjetivo, isso é demais, porque, né, não vamos comprar briga à toa. A gente tem um porquê, né, da nossa revolta e da nossa sede de justiça e de ajuste, né, e de reparação histórica. E eu queria colocar essa energia na gravação, no áudio, né, dessa segurança de nós temos os nossos orixás, porque eles é que vêm nos sustentando, nos mantendo de pés, né, vivos. A gente sabe, então, a importância dos terreiros no Brasil, a importância desse lugar, né, que recria Áfricas aqui e que guardou, preservou essa cultura, né, essa musicalidade, essa sacralidade, essas palavras africanas que muitas vezes nós não sabemos, né, de qual família, mas que reconhecemos ali essa preservação, né? E ao mesmo tempo, como o Richard falou, né, que a tradição se renova e ele dá essa oxigenada com essas palavras, né, contemporâneas. Também não consigo separar o trabalho do Richard da música, né? Porque depois, então, quando ele me mandou o áudio dos tambores, que aí eu realmente, né, vi. Richard, como eu falei, ele foi para a música primeiro, né? E só agora publicou o poema, porque na música ele já estava fazendo poesia, né, com Bataclan, que é essa mistura do rock com o batuque rio-grandense e uns sintetizadores, né, os sintetizadores eletrônicos que o Richard usa. Também no trabalho dele autoral, né, do livro Serraria, né? Eu vejo presente aqui a musicalidade do Richard no poema. E claro, como é que ele não iria lançar só o livro? Não, tinha que ter o audiobook também. Então, é isso, né? Foi um prazer enorme gravar esse aqui para o Richard. Ótimo, Ana. Obrigada. O José Carlos Rodrigues, Fátima Regina Farias, a Marina Rodrigues, Lilian Rocha, grande abraço, Lilian. A nossa malungadora, a Eliana Mara, acompanham até o momento a nossa live. A Solange Souza Lima Moraes diz, que maravilha. E o Pingo Borel diz presente. Muito obrigada, pessoal, por estarem acompanhando essa live. Auristela, vamos voltar para ti, Auristela. Será que tu poderia falar um pouco mais desse teu primeiro... A palavra não é entendimento, mas eu não tenho outra palavra para colocar. Dessa tua primeira concepção de que o sopapo não poderia, digamos, integrar de alguma forma o batuque. O que tu estava pensando? O que tu queria dizer com isso? Pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Claro que eu posso. Na verdade, eu estou um pouco rouca, tá? Na verdade, eu não estava pensando em nada. Eu vivenciei isso. Isso não foi uma concepção que eu tinha. Isso é real. Algo que eu vivi e que eu vi se construir ao longo dos anos e do tempo e se manter absoluto. Porque existe uma coisa que chama-se hierarquia, tá? E dentro dessa hierarquia, nós temos normas, nós temos regras a seguir e linhas que são imutáveis, certo? E uma delas é dentro do batuque gaúcho, do Rio Grande do Sul,
por todas as nações que aqui aportaram a nossa comunicação na época indireta para os senhores, mas direta para nós negros, era justamente a comunicação através do coro, do tambor. Tanto que chamamos o nosso tambor de tambor falante. O Richard conhece bem isso. E isso é uma tradição, certo? E quando um costume cultural se consolida e ele vira tradição, ele não pode ser mudado, porque senão ele perde o sentido de ser. Mas o que acontece? O que eu vim a descobrir? Que, na verdade, eu passei a ter um conhecimento maior do tambor de Supapum a partir do Alabeoni, né, que foi um presente que o Pingo, meu irmão Walter Pingo Borel, me deu ao me apresentar ao pessoal do Alabeoni. E através disso eu conheci o Richard Limo e todos os outros. E convivendo com eles, eu vim a conhecer de fato o que seria o tambor de Supapum. Que, na verdade, o Giba já fazia isso com supremacia, uma supremacia única. Mas o que acontece? A partir do momento que o tambor ele é falante e que dobramos os nossos couros para nos comunicar com nossas divindades, que seriam nossos orixás, que nada mais seriam que os elementos, os elementais da natureza, não temos também como fazer isso sem buscar a nossa ancestralidade. Porque se tu existe, de algum lugar tu vieste, né? Então, a partir do momento que eu dobro o meu coro, eu reverencio e acordo essa ancestralidade, para que essa ancestralidade me dê essa força, esse senso de direção e visão, né? A certeza e a possibilidade do certo a partir do momento que tu acredita. E aí o que acontece? Eu disse para o Richard em primeiro momento que não, porque eu me criei ouvindo Ilu, eu me criei ouvindo Inhame, que é um outro tipo de tambor, também pertencente ao terreiro, certo? E aonde o Supapum não fazia parte. Mas aí tu olha só, que impressionante isso e que louca coisa. Porque o que eu vou te dizer agora, eu vou dar um tiro no meu pé. Porque a partir do momento que o Supapum é um tambor e através dele nós nos comunicamos sem falar, através de uma batida, porque a gente também dobra esse coro, porque ele é constituído de um coro. Se eu posso dobrar o meu coro, o meu tambor, para invocar a minha ancestralidade, ele sendo um tambor, não tem por que eu não trazer este mesmo coro para dentro do meu terreiro. É trazer para perto de mim e dar a possibilidade de expandir para os meus irmãos. Acho que congelou a imagem. Congelou para todos, Richard, para Ana, Miriam, ou foi só no... Não, para mim tá normal. Vocês estão ouvindo a Auristela, inclusive? Não, eu estava ouvindo, agora ela congelou. Isso. Ela caiu. Natália e Sabrina podem orientar a Auristela, vamos ver se ela consegue entrar. Isso que ela estava dizendo é fundamental para nós.
Tá, eu estou monitorando a solicitação dela aqui. Tá certo. Enquanto isso, vamos para Miriam Alves. Miriam, tu disseste, mas eu não sei o que é esse sopapo. E agora, o que o sopapo passa a ser para ti? Assim, no susto, o que o sopapo passou a ser para ti? A partir dessa experiência com o Neauriqui, com o Richard. O sopapo passou a ser para mim uma possibilidade que, agora conversando com vocês, e olha que engraçado, eu não tinha pensado nisso quando chegou o sopapo para mim, né? Eu pensei agora no nosso papo. No meu romance Bará, e o meu sopapo era Bará, né? No meu romance Bará, tem a criança que canta em línguas estranhas para os outros, né? Sua língua própria. Então, de uma certa forma, agora que eu estava pensando, o que sair agora vai ser maluco, que eu pensei nesse momento que eu estava aqui, até fui lá pegar o livro, por isso que eu fechei a câmera. Aí eu peguei e falei, gente, por que eu não pensei nisso? Porque esse som, esse sopapo, essa forma sonora de dizer, mas não ter uma codificação na palavra português que eu possa, não tem uma sintaxe, não tem. Eu fiz aqui e tinha esquecido, esquecido assim, não tinha ligado o sopapo nisso. Liguei agora no nosso papo, quando o Richard estava falando de onomatopeias, essas coisas todas, eu falei, caramba! Então, tem, a Bará tem assim, Bará Miriam, saiu mostra a cantando... capa do livro, que é linda. Mostra a capa do livro. Pronto. Tem um pedaço que diz assim, Bará saiu cantando músicas que inventava. Então, lá vai Bará cantando as músicas que inventava, né? Lá tati bumba, e lá tati bumba, lá tuia, ia tana, bumba tana, tana quero bebê, cana quero bebê, lá tuia, lá tana, ia bebê, bumbe latim, ai, 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 itana, yo bebê, itana, yan bebê. Eu falei, esse livro não passa, né? Assim, mas como eu deixo no texto, que são cantigas que ela tem outras tantas que ela inventava, então, e aí um belo dia eu estava em Minas Gerais, acho que em Juiz de Fora, e eu estava numa república de estudantes. E nessa República de Estudante tinha uma das meninas que namorava um professor que era de um país africano que eu não lembro agora. Aí eu estava com esse livro, falei para ele, eu explicando para ele e tal, né? Ele foi lá para conhecer a escritora, tá? Aí assim, então, aí eu mostrei para ele as palavras que Bará fazia. Aí ele começou a me contar o significado daquelas palavras. Eu falei, estou doida, né? Para mim, eu inventei. Isso não existe. É? Isso não existe. Eu deixei fluir a música de Bará. E aí ele estava dizendo que no lugar dele isso queria dizer isso queria dizer aquilo. Infelizmente, eu não gravei essa conversa, porque seria um grande estudo para mim. E também o que Sopapo fez comigo é dar substância a algo que eu trabalho, agora que eu peguei isso aí, que eu trabalho, que eu venho trabalhando, que é os fios partidos, né? Que quando a gente chega aqui, se parte os fios dos nossos odus, e ele tem que se religar, e eles vão se religando, uns se religam e outros dão choque só, né?
Quando eu trabalhei no hospital, tem muita gente que tem choque e vai parar no hospital psiquiátrico, mas, assim, na tentativa de religar, a gente não sabe como que ele religa isso. Então, nós que somos escritores, músicos e artistas plásticos, esse menino aqui, esqueci o nome, o Ronaldo Martins, da Bahia. Então, a gente religa isto, a gente tem uma conexão a esses fios partidos, né? E esses meus romances que eu estou fazendo a partir da Bará é o vento, Maréia é a água, agora estou fazendo a terra. E tem o fogo, depois elas vão bater um papinho lá no quinto livro, né? Aí eu só faço o quinto e não faço os outros. Já estou fazendo o quinto livro sem fazer os outros. Aí, assim, vou anotando aí. Então. Vocês estão vendo a minha parede? Aí o que eu estou anotando, esses papéis que parecem lajota, são as anotações que eu vou fazendo e grudando pela casa. Mas aí, que eu estou num espaço pequenininho. Aí, então, o que Sopapo fez comigo? A possibilidade de entender mais, sabe, esses fios partidos e essas religações. Por mais que eu não tenha a tradução em português da complexidade daquelas frases, é igual a canção de Bará aqui, né? Da minha Bará, que aqui é uma mulher, não é um homem, né? Da minha Bará. E também, quando eu até conversei com a Eliana, por que você me deu, na época da quase desistência, né? Por que você me deu esse poema, né? Que é muito complexo? Ela disse assim, Bará, né? Eu falei, Bará, lógico, Bará. E quando eu estava fazendo Bará, também, falando dos fios partidos, a personagem chamava Bárbara, lógico, assim, é o vento, né? Óbvio, eu fiz uma obviedade. E chega uma hora que a mãe, né, ela está mexendo lá no relógio, está fazendo traquinagem, aí a mãe entra no quarto, e eu estou no meio, assim, escrevendo. A mãe entra no quarto para dizer para ela não mexer naquilo. Eu achei que a mãe fosse chamá-la de Bá, que também é uma linguagem nossa de candomblé, o Bá, né? Iabá, Iabá. Então, eu falei, vai chegar e falar, Bá, por que você está fazendo isso? Aí a minha personagem entra e fala, Bará, eu, Bará. Eu escrevendo, né? Bará, parei. Parei, e como disse para você, fui deitar, fui dormir, fui pesquisar para não sei o quê. Tipo assim, ele que Bará, esse é Exu. Vai Bará, eu não conheço Bará, né? Eu não conheço, sou paulistana, sou mais partida do que qualquer brasileiro. Aí, assim, eu falei, cara... Aí eu fui pesquisando no Google, eu não achava de jeito nenhum, na época, isso já faz 7, 8 anos. Aí eu fui encontrar onde? O Bará, a imagem do Bará em frente do mercado do Rio Grande do Sul, né? Eu falei, e era a descrição da minha personagem, com as suas chaves, sabe? Eu falei, cara, gente, nós, enquanto artista, então o Bará fez para mim religações de coisas que eu fiz, de coisas que eu farei, sabe? Esse Sopapo Bará que vocês me deram. Talvez por isso é um presente, é por isso que eu não desisti, sabe? E outro susto também que eu tive, porque com a palavra, né, sopapo, porque aqui não, lá em São Paulo, a minha avó falava de sopapo, mas não era tambor, era tapa. Eu vou lhe dar um sopapo na fuça, né? Bem coisa. Vem cá que eu vou te dar, fica fazendo isso que eu vou te dar um sopapo na fuça. Então, para eu tirar esse entendimento do sopapo tapa, repreensão, e entrar... Meu primeiro espanto assim, mas sopapo oriqui? Por que está fazendo um oriqui para tapa? Você entendeu? Não, vou fazer oriqui para tapa. Oriqui você tem que louvar, você vai fazer um monte de coisa. Vai louvar tapa, vai louvar sopapo. Só se for sopapo, tem uma música que diz, né? Sopapo na cara do outro e tal, lá do tempo da Bossa Nova. Só se for essa, né?
Mas, então, foi o que fez comigo, né? Mexeu. Principalmente porque nós somos, todos que estamos aqui nessa telinha, nós somos artistas e nós somos realmente o couro esticado, né? O vento bate e faz somzinho mesmo. É isso. Não sei se eu fui. Falei que não ia falar nada com nada, porque eu tive uma religação aqui, tive um choque. Mas quanto mais nada com nada, mais se diz. Aquilo que é muito pensado, que é muito racionalizado, é que não sai nada mesmo. Miriam, e quando eu e o Richard conversamos, algumas pessoas escolheram os seus neoriquis, outras não, mas eu digo, não, para Miriam é o Bará, porque eu lembrei daquele encontro nosso em Brasília, não lembro quanto tempo faz, naquele encontro de escritores e escritoras negros e negras, e tu me deste um Bará e o Vento. Eu li, e quando, então, li o Sopapo Barádio, isso aqui tem que ser da Miriam Alves. E aí foi, por isso que foi Bará direto para ti. Richard, quer dizer alguma coisa? Depois vamos voltar para a Auristela e depois para a Ana. Olha, o que eu vou dizer é o meu maravilhamento, né? Um estado de encantamento que a poesia proporciona, e realmente feliz, emocionado com isso. E essa semana eu conversei com a Ana Mara, né, a nossa malungadora também, que está acompanhando a live aí. Ela trouxe essa ideia que ela estava lendo a Pedagogia da Pergunta, né, do Paulo Freire. E lá na Pedagogia da Pergunta do Paulo Freire tinha essa ideia do livro falado. E o livro falado viria a ser uma pessoa escreve, outra pessoa segue, volta para uma pessoa ou segue para outras pessoas. Então, o Supaporiqui vai para a Miriam, vai para a Ana, vai ali o Machado de Xangô para a Auristela. Ao mesmo tempo, há a escrita dessas mulheres, a escrita vocal, a leitura de vozes, essa oralitura, essa tamboralitura, já que com os tambores junto, e esse exercício infinito de escritas, né? Que eu acho que me vem essa ideia. Eu acho muito legal também, assim, fantástica a fala também da Auristela, né? Dobramos nossos couros para comunicar com nossos ancestrais, né? Pô, isso é fantástico, né, gente? Isso é poesia pura, né? É espontânea, como é a boa poesia, né? Sem intelectualismos, né? Essa poesia transparente, translúcida. Dobramos nossos couros para comunicar com nossos ancestrais. Pô, a live aqui sendo um exercício riquíssimo de aprendizagem também, né? Com essa frase, essa colocação da Auristela aí, eu acho que, olha, vale o nosso encontro, né? Dobramos nossos couros para comunicar com nossos ancestrais. Achei lindo isso. As 3 primeiras pessoas que encaminharem um poema de sua autoria inédito agora na live irão receber um livro Supaporiqui e mais uma camiseta Supaporiqui desse modelo que o Richard está usando. Tá? Então, está aberto, podem mandar os seus textos. Voltamos para a Auristela. Havíamos te perdido, Auristela, que bom que tu retorna. Tua presença está sendo maravilhosa. Eu estou amando tudo isso, né? Eu quero concluir a minha fala, que caiu, né? Isso. Que é assim, ó. Então, se o Supapo também se constitui de um couro, e sem esse couro ele não seria um tambor propriamente dito, ele não teria como fazer essa comunicação. Mas ele tem, e quando eu bato nele, eu redobro ele. Eu dobro, redobro e me dobro a ele. E isso me dá, faz essa conexão entre nós, seres vivos, e os nossos orixás e os nossos ancestrais.
E tu tem noção, eu queria que o pessoal entendesse ou pensasse um pouquinho na profundidade que tem isso, na grandiosidade que tem isso. E se ele é um tambor de negros, assim como o tambor de crioula, assim como o batá, assim como o atabaque, assim como a inhame, assim como o próprio ilu, por que não ser dobrado dentro dos terreiros? Será que os nossos orixás nos dariam as costas por isso? Eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que tu faz com respeito e dentro dessa, acredito que a palavra seja essa, tradicionalidade, com naturalidade, verdade e amor, e que tu consiga dar corpo para isso, que é o momento que as pessoas escutem o suar do supapo, sintam-se tocadas, como se umas estivessem tocando nas outras. Gente, eu boto no meu terreiro um tambor de supapo, sem medo. Não estou quebrando nenhuma regra, não estou passando por cima de nenhuma verdade, eu estou agregando. E eu acredito que quando tu agrega positivamente, tu soma. E quando tu soma para o bem, gente, só se ganha. Só se ganha. Então, na verdade, eu quero agora agradecer muito, né, por poder fazer parte desse livro, dessa obra, desse vasto círculo de poesia. Agradecer ao Richard e a todos aqueles que acreditaram em mim e nas outras meninas, porque somos todas mulheres de meia idade. Mas a partir do momento que a gente consegue, que nós conseguimos nos empoderar de nós mesmas, no século XX, no século XXI, onde a gente vive sob uma pressão de um preconceito muito grande, de um racismo muito grande e velado, quando a gente consegue se empoderar disso, de nós mesmos, da nossa própria essência, não somos mulheres de meia idade, somos meninas. Porque a nossa mente, ela está num estado de evolução tão grande que não nos deixa envelhecer. E pensando dessa forma, eu me dei conta que os supapos, não digo que as pessoas tenham que fazer. Eu acho que cada um deve seguir sua tradição e respeitar seu terreiro da forma como foi educado e ensinado. Mas se eu tiver que botar o meu tambor, um supapo arreado no chão e alguém tocando nele, e eu consegui ver uma divindade, um orixá, um deus negro, como quiser chamar, e responder à voz do supapo, a minha ancestralidade está viva em mim. Eu acho que é basicamente isso. Nossa, muito obrigada, Auristela. Muito obrigada. Ana, eu vou te pedir duas coisas. Uma, para que tu leia um pedaço do teu Neoriqui, pedaço que tu quiser. Uhum. E a outra, que tu nos diga de que maneira o supapo atravessa a tua espiritualidade. Como é que tu pode nos falar sobre isso? Certo. Eu já tinha separado aqui o meu Neoriqui é bastante longo.
E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o livro, porque é justamente ele que está na contracapa, né, do livro, aqui. Então, eu vou ler a partir desse verso, dessa estrofe, porque quando eu fiz uma divisão do poema, aí num sentido, assim, do que eu sentia no momento da gravação. Eu achava que tinha alguns trechos que deveriam ser mais lentos, outros deveriam ser mais altos ou mais baixos. E aí eu já tinha feito a divisão. E a divisão começa justamente, né, uma das divisões nesse trecho que está na contracapa do livro. Se isso não é ancestralidade, eu não sei o que é, mas é justamente o que eu vou ler agora. Então, quem quiser acompanhar na página 28. Mão Eu até aberta. gostaria, mas não tenho o livro, viu? Ah, tá, tá bom. O teu livro está chegando, Miriam. Só um minutinho, Ana. Durante toda a semana, os livros para os compradores de Porto Alegre foram distribuídos. Os livros para as colaboradoras também foram enviados. E depois a Nathalie, que trabalha nas redes sociais da Escola de Poesia, vai entrar em contato com cada um para saber se receberam, se recebeu o livro, se não recebeu, se houve algum problema. Fiquem tranquilos que nós estamos monitorando as entregas. É isso. E não sei se vocês estão com um problema no áudio, está bem interrompido o áudio da Ana, ou se só o meu. Não. Eu estou ouvindo normal. Normal. Para mim está cortando um pouco. Posso começar? Pode, sim, Ana. Pode. Tá. Mão aberta, precisa chuva, precisa trovão. Supapo dá no rindo ladaia, bem certinho. Torce nariz, dá no rindo lacaio. Vazamete dedão no olho. Sopapo tramposo, bem de cantinho. Dá um nó a um ló. Mata 6 capitães de mato, um ocultar raio. Adentra, pampa triste, procurando trampo. Adentra, trampa traste, trincando o campo. Atabaques respeitam, serve do amalá nos umbus. Derrete ferro, rompe cabeça, esculacho quem apronta. F de fujão, mão aberta, vai atrás do cristão, degola, avisa, Deus, grande mato maior, mão aberta, avisa, bate, pisa pé no chão, rei tramposo, mão grande, sopapo maior, sopapo no eito, vira copeio, olha para seu parceiro, mão aberta, arear assoalho para candombe. Terra batida, arcaica lavoura, areia nas vistas, cheias de fábrica. Supapo invade casa grande, chão batido, colchão duro, dono do barulho. Na cabeça, 800 pilhas, couro da memória coivara. Bate pano branco, fartura, é pau, é fim, quebra grilhão, elo, quiser pedra, aludiar sopapo, fazer refúgio, quilombo faz guerra, sopapo não morre, quem diz ele desaparece, acabará morto. Continua, né? Então, o sopapo, enquanto a gente conversava, eu ia lembrando da música que nós cantamos lá no Sopapo Poético, né? O tambor tá batendo, tá repinicando, o tambor tá batendo, tá repinicando,
São teus poetas, Senhor, que o tambor tá chamando. São teus poetas, Senhor, que o tambor tá chamando. É uma canção aqui, né, do Moçambique, e que a gente canta no sopapo quando os poetas vão ao centro da roda. A primeira vez que eu fui ao sopapo, ao convite da Kise, eu tenho um menino, né, de 9 anos, e ela disse, Ana, leva o seu filho, porque lá no sopapo tem o sopapinho, que é o lugar onde as crianças, né, ficam ouvindo histórias enquanto os pais participam do sarau. E então eu levei o Guilherme, ele tinha 3 aninhos, né? Estava recém começando a falar, e nós compramos um livro e sentamos na roda, né? Nessa roda que eu acredito que é uma roda que chama mesmo os poetas, né? Eu estava para ir no sopapo há muitos anos, nunca conseguia. E aí, por um tempo, ele esteve aqui mais perto onde eu moro, né? Num outro local diferente da Ipiranga, ele era aqui na Cidade Baixa. E então chegamos na roda, né? E aí eu fui, então, levei um poema para ler no centro da roda, e ele quis ir comigo, né? Tava eu e o pai dele, e ele quis ir comigo. Aí eu levantei, fui ao centro da roda, li o poema, e ele tava com o livrinho dele, de cabeça para baixo, né? E aí ele pegou o microfone da minha mão e começou a contar uma história. Assim, na língua do Gudadá, blá, 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 blá. Fez toda a contação ali, todo mundo parou, ficou olhando aquela criança falando aquela língua de novo, inaudível, que ninguém entendia, mas que ele estava contando uma história do livro, e o livro de cabeça para baixo. E daí, quando ele terminou de contar, né, foi aquela salva de palmas, ele tomou um susto, começou a chorar, né? E aí eu disse, é aqui que eu tenho que ficar, né? É nessa roda aqui que eu tenho que ficar. E o sopapo, para mim, é isso. O sopapo, ele recria... Travou. Sim, travou. Travou. Ana, está travado o teu áudio, a tua imagem está congelada. Enquanto nós... onde os músicos artistas se unem e esse tambor chama. Enquanto nós resolvemos, Ana, ficou congelada a tua imagem, não conseguimos te ouvir. Tá. Então, eu só vou dar um recado para o público e voltamos para ti, tá bom? Para tu completar. Então, quem ganhou 2 livros Sopaporiqui e 2 camisetas foi a Fátima Regina Farias. Ela mandou 2 poemas. Eu apenas não vou ler em razão do tempo, faltam 2 minutos para terminar a live. Depois a Nathalie, então, pega os dados da Fátima Regina Farias, que recebeu, então, os livros e as camisetas. Muito obrigada, Fátima, pela participação. E vamos ver se publicamos os 2 poemas ou um desses poemas na Ovo da Ema. A Nathalie vai entrar em contato contigo. E aí, Ana, vamos seguir. Eu estava dizendo que a minha relação com o sopapo é essa, né? Foi esse tambor que me chamou para essa roda de poesia, e que essa força do sopapo, né? Que recria a África, que a gente, né? Eu falo que é um baobá invisível que tem lá onde nós nos reunimos. Essa roda, ela não para de girar, né? E ela vai levando a gente para outras rodas poéticas. E agora, nesse ano, então, eu entrei nessa roda aqui, que é o Sopaporiqui. Ou seja, o sopapo me chama e eu respondo, eu vou. É isso, essa relação com a música, com a palavra, com a poesia.
É isso. Ótimo. Muito, muito obrigada, Ana. Seguindo na roda do Sopapo, Sopaporiqui. Richard, eu vou pedir que tu, então, deixe a mensagem final. Estamos encerrando. Eu agradeço muito a Miriam Alves, a Ana dos Santos e a Auristela. A presença de vocês foi muito, muito importante. Esse momento, para mim, assim, significativo, não sei como dizer, vou ter que escrever sobre isso. Mas muito, muito obrigada. Richard, deixo para que tu encerres. Obrigado às fantásticas mulheres que aqui estão, mulheres negras, representativas também, né, dessa epistemologia negra, desses saberes negros em diferentes áreas. Obrigado, Auristela, filha, a Labeoni. Obrigado, Escola de Poesia, também, por todo o trabalho que está sendo feito, todo o cuidado com a edição, o trabalho de divulgação. Obrigado, equipe toda aí junto, né? Eliane Marques, Sabrina, Nath, Miriam, Axé, máximo respeito. Ana, junto, aí a Letras da URGS, né? Universidade Pública e Gratuita também, proporcionando esses reencontros aí para nós. E agradecer aí todos que acompanharam, dizer que o Supaporiqui está à disposição, né, na loja integrada da Escola de Poesia, tá, para o pessoal poder receber em casa. Conforme for em Porto Alegre, aí a gente tem combinado um mate poético virtual aí também. Então, muito obrigado a todos. Feira Livro de Porto Alegre, Supaporiqui, Richard Serraria, Escola de Poesia. Acompanhe as lives aí que a gente vai continuar. E aí vamos fazer um toque de tambor aqui para a gente encerrar também um salve característico aqui das rodas de poesia, das rodas de poeira. Oliveira Silveira, Mário Pirata, Poesia na Roda E. Muito obrigado, Supaporiqui. Poesia na roda E, quem chegou foi bem chegado. Poesia na roda E, quem chegou foi bem chegado. Obrigado em você para dar o meu recado. Obrigado em você, eu vim dar o meu recado. Poesia na roda E, quem chegou foi bem chegado. Poesia na roda E, quem chegou foi bem chegada. Obrigado em você, eu vim dar o meu recado. Obrigado em você para dar o meu recado. Obrigado.